Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma lâmina de corte histológico de testículo, tá? A gente pode ver os túbulos seminíferos cortados em diferentes posições, né? Cortes na transversal, na longitudinal. Se eu ampliar esses cortes, o que a gente vê, né, é vários túbulos seminíferos, sendo que no seu interior a gente tem o compartimento germinativo. Entre os túbulos, o que a gente vê? Uma grande quantidade de tecido conjuntivo, tecido intersticial, compartimento intersticial. Num aumento maior, a gente pode ver os detalhes desse tubo seminífero, tá? Formado pelo compartimento germinativo. Na borda aqui a gente vai ter as espermatogônias, as células de Sertoli, certo? Posteriormente a gente vai ter, são um pouquinho maiores, o núcleo já está granulado dos espermatócitos. Depois a gente tem as espermátides arredondadas e nesse corte aqui a gente não tem as espermátides alongadas e nem os espermatozoides. Uma coisa que dá para ver aqui, ó, são essas células mioides, certo? Envolvendo esses túbulos seminíferos. Aqui eu tenho compartimento germinativo. Certo? Então, ó, é fácil reconhecer a célula de Sertoli, né, em relação à espermatogônia, que estão ali na base. Nesse outro corte aqui, o que a gente pode ver já são as espermátides alongadas, mas a gente tem também aqui as arredondadas ainda, certo? Então aqui a gente começa a ver o núcleo mais alongado dessas células. Célula de Sertoli aqui, olha que bonitinho, certo? Bem nítida. No compartimento intersticial, a gente vai ver com frequência vasos sanguíneos, tá? Olha aqui, ó, uma espermatogônia sofrendo mitose, bem ali na base do túbulo. Célula de Sertoli, espermatogônia, espermatócitos primários. Normalmente o que a gente consegue ver assim são os espermatócitos primários. Os secundários eles vão estar mais compactados, normalmente para facilitar a observação de forma didática. A gente pega alguns que já estão finalizando a metáfase, certo? Então a gente vê as figuras como se fosse metáfase, certo? Olha lá, ó. Certo? Espermatócito secundário, certo? Olha aqui o primário, né? Granulado, mas o secundário, a gente vê as figuras de divisão na metáfase, certo? E depois as espermátides aqui, no caso, já tem as alongadas, tá? Não tem espermatozoide por conta da onda espermatogênica. Normalmente quando a gente encontra um espermatócito secundário aqui, é fácil visualizar ele ao longo do túbulo e ele não tem espermatozoide normalmente dentro desse túbulo, tá? Então é mais fácil procurar no menor aumento algum túbulo que não esteja com o espermatozoide, que daí você encontra o espermatócito secundário, tá? Um vaso sanguíneo aqui, ó, cheio de massa.
Próximo a esses vasos sanguíneos, a gente pode encontrar as células de Leydig, tá? Olha aqui de Sertoli, Sertoli, Sertoli. Olha as de Leydig, certo? Núcleo arredondado, descompactado, nucleolo evidente, certo? No tecido intersticial. Aqui, novamente, ó, a gente tem um vaso sanguíneo e as células de Leydig aqui num grupinho, certo?